Bom, pessoal, acabou agora há pouco aí o primeiro jogo do Vasco na temporada, empate por 0-0 contra o Madureira em São Januário, né? O time C do Vasco, né, cara? Sub-17 misturado ali com alguns jogadores que não serão tão aproveitados assim na temporada. O Vasco não conseguiu vencer. Vamos falar do que foi essa partida. Vamos falar também aqui da novidade do Manuel Capasso, zagueiro argentino. Será que ele vai vir para o Vasco? Fique até o final para você saber o que aconteceu. Temos uma definição quanto a esse jogador. Também vamos falar aí da preparação do time principal do Vasco, já para o jogo de terça-feira contra o River Plate. Fique até o final, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, hein? Bom, pessoal, o Vasco empatou agora há pouco em São Januário por 0-0 com o Madureira pela primeira rodada aí do Campeonato Carioca. O Vasco que colocou um mistão aí em campo, né? Jogadores do Sub-20 misturados com jogadores que não viajaram para os Estados Unidos, com jogadores que até mesmo estão de saída do Vasco, como é o caso do Juninho, que já está emprestado ao Orlando City. Vários jogadores desconhecidos para todos nós torcedores vascaínos. Mas o Vasco mesmo assim jogou em São Januário lotado, tinha condições sim de vencer o Madureira, mas infelizmente esbarrou aí no primeiro jogo do ano, né, cara? A perna cansou, mesmo sendo muito jovens, os jogadores do Vasco não conseguiram ter o ritmo de jogo adequado e também nos minutos finais da partida tinha vários jogadores do Vasco se arrastando dentro de campo. O jogo em si como um todo, para falar a verdade, pouquíssimo dá para tirar de algum jogador ou outro que pode ser aproveitado aí durante essa temporada. O Vasco vai ter um elenco recheado, vários jogadores pesados vestirão a nossa camisa nessa temporada. O torcedor está muito esperançoso com o time principal do Vasco, espera coisas grandiosas nessa temporada. Porém, na minha opinião, esses jogadores poderiam ter mostrado mais, tentado lutar pelo lugar ao sol dentro do time do Vasco. Principalmente alguns jogadores da base poderiam ter mostrado o seu valor, poderiam ter mostrado um potencial maior aí nesse jogo. Mas o Vasco esbarrou muito nas suas limitações e não conseguiu vencer. No primeiro tempo o Vasco teve pouquíssimos momentos de perigo, né, na meta do Madureira. Teve um chute de fora da área do Juninho, a bola acabou explodindo na trave, né? Foi o único lance que ele fez na partida. Tinha um jogador bem escondido do jogo. O Matias Galaza também no primeiro tempo jogou muito mal. No segundo ele melhorou bastante, estava arriscando de fora da área, tentando chamar o jogo para si, só que o Vasco foi muito limitado no jogo, né? O centroavante do Vasco hoje foi o Zé Santos, né, cara? Teve uma oportunidade claríssima de gol, ele cabeceou sozinho no primeiro tempo. Ali se é o Pedro Raul, meu amigo, é caixa, era o primeiro gol do Vasco contra o Madureira, mas infelizmente ele é o reserva que temos hoje pro nosso centroavante, né? Eu acho que o Vasco tem que sim buscar peças de reposição pro time principal. Porque se acontece alguma lesão com o Pedro Raul, temos aí o Egnaldo, que é um garoto muito jovem, promissor, tem muito talento, mas ainda é um garoto. E o Zé Santos, cara, é muito pouco. O Vasco precisa trazer um centroavante reserva aí, um centroavante mais confiável do que o próprio Zé Santos para a temporada. E também, claro, precisa de muitas outras peças de reposição. Os reservas do Vasco que entrarem em campo hoje, poucos serão aproveitados, na minha opinião. E a grande maioria desses jogadores aí sairão do Vasco ou serão emprestados a outros clubes. No segundo tempo, o Vasco tentou pressionar um pouco mais o Madureira, só que o Madureira cresceu na partida, teve algumas oportunidades interessantes, poderia ter vencido o Vasco no jogo de hoje. Mas, na minha opinião, se tem algum culpado nesse jogo aí, desse empate 0-0, foi obviamente o Emílio Faro, que demorou muito a mexer. Quando mexeu, fez substituições burocráticas, trocando 6 por meia dúzia, mexeu somente do meio para trás, né, cara? Não fez alterações que colocasse o Vasco mais ofensivo, deixasse o Vasco mais perigoso à meta do goleiro do Madureira, né? Foi fazer esse tipo de alteração ali para deixar o Vasco um pouco mais ofensivo somente nos 42 minutos do segundo tempo. Essas alterações poderiam ter acontecido antes, pelo menos ali com 30 minutos, 25 a 30 minutos, ele poderia ter mexido do meio para frente no Vasco, porque vários jogadores demonstraram cansaço. O atacante Paixão, que foi mais ou menos no primeiro tempo, caiu bastante no segundo tempo devido ao cansaço físico. O Zé Santos, praticamente nulo no segundo tempo. O Eric estava esgotado, foi muito mal no jogo de hoje. Na minha opinião, o Emílio Faro teve parcela de culpa, sim, nas substituições e pelo Vasco ter conquistado somente um empatezinho em São Januário. Mas não tem como a gente cobrar esses jogadores, são jogadores muito inexperientes. Os que são experientes são jogadores que nem deveriam estar no Vasco, como o próprio Zé Santos, o atacante Eric. Matheus Barbosa hoje foi razoável, mas não um jogador nível Vasco da Gama, não um jogador para vestir a nossa camisa na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai ficar no aguardo aí para ver o time principal do Vasco jogar na próxima terça-feira contra o River Plate. A Cazé TV, que transmitiu esse jogo no Campeonato Carioca, anunciou que também irá transmitir esses amistosos do Vasco contra o River Plate Inter Miami no YouTube, cara. E o jogo será na terça-feira, aí às 9 horas da noite. Anota na sua agenda, Cazé TV aí no YouTube e na Twitch. Irá transmitir, além do
Star Plus, lá da ESPN e da Disney, vai ter transmissão esse jogo do Vasco contra o River Plate. O elenco principal, Pedro, Raul, Orediano, Jair, Ivan, Léo Pelé, Lucas Piton, Mita Rodrigues e por aí vai. Os reforços contratados do Vasco estarão em campo nesse jogo, menos o Deluca e o Robson Bambu, que sequer viajaram com a delegação. Deluca contundido e o Robson Bambu ainda readquirindo o melhor condicionamento físico. Deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo de hoje, o que você espera do elenco principal do Vasco contra o River Plate na próxima terça-feira. Bom, pessoal, e para fechar o nosso vídeo, hoje tivemos uma atualização aí importante quanto à contratação do zagueiro Manuel Capasso, né? O zagueiro argentino não será jogador do Vasco. O Vasco não entrou num acordo com o Atlético Tucumã e as negociações estão encerradas. O jogador sabia sim das negociações com o Vasco, não negou a possibilidade de jogar no Vasco, mas infelizmente não houve negócio e o Vasco vai ter que buscar um outro zagueiro aí no mercado. A gente espera que o Vasco traga um zagueiro para ser titular, né? Robson Bambu claramente não será o zagueiro titular na zaga do Vasco. O Vasco precisa trazer um zagueiro pronto, um zagueiro titular aí, com experiência, para jogar ao lado do Léo Pelé. Muito possivelmente no jogo contra o River Plate, a zaga deverá ser Miranda e Léo Pelé. Apesar do Anderson Conceição ter viajado com a delegação, ele joga pelo lado esquerdo e o Vasco não irá utilizar dois zagueiros canhotos na partida contra o River Plate. Se utilizar, será uma grande surpresa para todos nós torcedores. Infelizmente o Vasco não irá contratar o Manuel Capasso. Deixa aí nos comentários quem você gostaria que fosse o zagueiro do Vasco. Teve gente aí que falou de uma possibilidade do Lucas Veríssimo. Esse zagueiro está totalmente descartado. O Benfica não deseja negociar o jogador com nenhum clube. Ele irá permanecer no clube português e não voltará ao futebol brasileiro nesse primeiro momento. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí o que você achou desse empate, essa estreia do Vasco no Campeonato Carioca. O time C do Vasco aí empatou por 0 a 0 contra o Madureira. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Amanhã tem mais vídeo aqui no canal. Tamo junto, forte abraço e é nóis.